Bom, gente, bom dia, né? Valdirene, Ana Carolina e Larissa que estão aqui, né? Se vocês puderem avisar aí, eu acho que vocês têm grupo no WhatsApp, que ele já começou para, desculpa, para as outras, para a gente ter aí nosso último encontro, né, da disciplina, né? Lembrando que a gente teve, né, esses dois últimos encontros, eles são de forma virtual, mas semana que vem, né, para que fique bem claro, a prova vai ser presencial, tá? Dia 3, na quarta-feira, horário normal da aula, a prova ela vai ser presencial. Provavelmente a Taiane que vai aplicar a prova para vocês e depois ela repassa para mim, mas é que a prova ela tem que ser presencial, tá? Então vai ter a prova normal. E lembrando também, né, que a gente está seguindo a mesma ideia que a gente fazia na época da pandemia, né? A aula em três momentos, né? Então a gente tem um momento pré com a leitura dos textos. Bom dia, Isabel. Temos a Bom nossa. dia, professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, como tá a recuperação? Na verdade, eu ainda estou em disputa aí com a Unimed, que ela está questionando os materiais. Eu não sei, acho que só semana que vem ou na próxima semana que eu vou conseguir fazer a cirurgia. Vixe, O médico ontem mandou lá para eles dizendo que precisava e tal. Vamos ver o que, é que eles vão responder. vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos Ah, ficar. o que só fico preocupado é que a gente fez esse arranjo todo para não prejudicar o próximo semestre, mas talvez eu não esteja disponível em fevereiro. Mas, enfim, é outra questão. Mas a saúde em primeiro lugar, né, professor? É, A gente verdade. tem o MIT, tem o Educa, vai se virando como dá. É, verdade. Vencemos a Covid, isso aí Pois isso é verdade. Tem razão. Bom dia, Bárbara. E você já apresentou o projeto TCC, Isabel? apresentei ontem, professor, que loucura. Foi um misto de felicidade, de desespero, choro. Mas é isso aí. Aí Bom todo dia, mundo, mano. calma, se vocês estão sofrendo nesse, imagine no próximo. Mas eu acho que é um processo, né? Eu acho que aproveitar esse momento, né? Vocês vão ter 6 meses, que parece muito tempo, mas não é, né? Passa rapidão. Na verdade, um ano, né? Porque vai ter o ano todinho, né? No ano que vem, né? Mas aproveitar para fazer as coisas com calma, assim. Eu acho que é muito importante criar o hábito, sabe? De todo dia mexer um pouquinho, fazer um pouquinho, que aí no final vai saindo naturalmente. Agora, Deixar para a última hora é. se deixar para a última hora, às vezes a gente subestima, porque também são muitas outras coisas, né? Vocês têm muitas outras atividades, né? Mas, Eu acho que é isso que acaba pesando também, sabe, na universidade. Além do TCC, tem tantas outras questões que, assim, vai pesando, aí vai sobrecarregando, aí vai batendo naquele desespero. Várias vezes falei para a Ângela, falei, Ângela, eu vou desistir, não dá, não vou dar conta. Aí o Aquiles me mandou um monte de texto do projeto, que eu dei continuidade com o John, só que o John sim, foi embora e passou para ele. Aí o Aquiles me mandou um monte de texto, eu falei, professor, eu só vou conseguir fazer semana que vem, pelo amor de Deus, calma aí. mas então é isso, né? Fazendo um pouquinho cada dia, né? Que assim, Falar em atividade, aqui o senhor passou sobre um museu, justificando, né? Não fiz ainda, porque estava mexendo com o TCC, aí ontem eu fui mexer, o Educa estava indisponível, até mandei lá no grupo de pedagogia, pensando que era geral, aí as meninas me responderam que o delas também estava, mas logo voltou. O meu ainda não voltou, até a noite eu olhei e não tinha voltado. Mas assim que acabar a aula, já vou providenciar de fazer e já mando lá, tá? tá bom. Uma outra aluna do serviço social falou também que estava ruim, mas depois voltou. Aí eu não sei se uns alunos da UAB também falaram que estava com dificuldade. Mas até ontem à noite eu olhei, o meu não tinha voltado ainda não. Então, qualquer coisa eu coloco até amanhã também, não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso também, não. Falei, meu Deus do céu, nem fiz, nem tava lembrando, pra falar a verdade. Não, eu coloco até amanhã também para garantir aí todo mundo, porque eu vi que teve gente que já entregou, eu vi lá na coisa, mas eu não li ainda, só vou ler amanhã também, de qualquer forma. Tá, Vou estender até amanhã.
Perfeito, gratidão. Mas assim, pense, eu fiquei impressionado, porque ano passado eu fui para uma banca de TCC na UFAL, em Alagoas, e esse ano eu participei da avaliação do PIBIC, né? É a mesma avaliação que vocês fazem, né? Aí eu fiz lá também. E aí eu fiquei impressionado, porque tem um grupo de pesquisa lá que os alunos eles já estão acostumados a fazer um ano de PIBIC e já fazem o TCC, defendem o TCC no sexto período, no sétimo período, e aí já se livram logo. Eles aproveitam a iniciação científica para fazer o TCC. Às vezes tem isso, né, do aluno poder aproveitar o tema que ele já está fazendo É o na ideal. né? Eu ainda pensei nisso, mas como estava muito em cima, dúvidas, né? Porque surgem vários temas interessantes, tem vontade de É, trabalhar. E a área da inclusão, que foi do autismo, que foi o que eu trabalhei, eu acho que isso sempre me chamou a atenção, sabe? Embora eu trabalho com o John também, que a gente apresentou passado, foi ótimo também sobre o Tocantins. Isso é ótimo, né? Principalmente para a gente que está fazendo pedagogia, poder entender um pouco sobre o nosso estado, sobre a nossa história, trazer isso para a sala de aula. Mas, quem sabe? realmente são muitas coisas legais, né? Aí a gente vai tendo que refinar ali ver o que é que a gente se identifica mais, né? E o que você falou desse trabalho, né, tem muito a ver também com o que a gente vai fazer, vai falar hoje, né, dessa questão de jogos, dramatização, se a gente for ampliar, é como trazer a cultura, né, para dentro de sala de aula, como também um recurso pedagógico, né? Então, é ótimo, né, você poder trazer ali questões que às vezes estão próximas ali das pessoas, né? Estão próximas das pessoas que estão ali, daqueles alunos, dos pais, né? Consegue aproximar ali a comunidade também da escola, né? E com esse projeto que eu apresentei com o John, algo que eu achei bem interessante, assim, que até estudando a história hoje, que eu falo, meu Deus, como era vago o aprendizado, tipo, da nossa cultura, né? A gente sente falta disso em sala de aula. Por exemplo, acho bem interessante trabalhar isso, porque daí as crianças podem conhecer, né? O meio que elas vivem, porque tinha muita coisa, mas era muita coisa mesmo que eu não conhecia. Inclusive, sobre o hino do Tocantins, é um homem lá de Dianópolis que escreveu, e é a minha terra, então eu nunca imaginei. Então, assim, É, muitas coisas que a gente pode estar ensinando, né, carregando a cultura do nosso Tocantins, que passa muito despercebido. Eu mesma fiquei surpreendida, eu falei, John do céu, meu Deus, nem parece que eu moro aqui. pois é, eu lembro que quando eu estava estudando, quando eu estava pesquisando na tese, eu achei muitas matérias, muitas, sobre o Genésio do Tocantins, né? De como o Estado também dava muito apoio a ele, para ele viajar, que sempre tinha shows e tal, né? Porque ele também ele cantava, né? Essas questões do Tocantins, né? E de uma identidade, né? Tocantinense, né? E E é aí interessante. e o quanto isso era importante também para o Estado, né? Para reafirmar o Estado que estava se constituindo, né? E tal. Então, era interessante reforçar essas coisas. E é uma forma diferente, né, de levar a nossa cultura através das canções, que Sim, é música que você abre ali, você vai, se você parar para entender o que ela está dizendo, é muito lindo, é muito rico, né, as informações que as canções trazem, principalmente sobre a riqueza que o Tocantins tem de belezas naturais, tipo sim, Jalapão, tem outras cidadezinhas de interior que ele cita. Na atividade, por exemplo, tem muita coisa na atividade que eu não nem passava pela minha cabeça. A mãe romana, a gente sempre olha, eu sempre olhava, é uma mulher macumbeira, sempre na minha sim, cabeça. Mas se você parar para entender a história dela, ela tem muita fé, sabe? É uma mulher de muita fé. Então, assim, é muito legal. Eu particularmente amei. Só na sim. hora de, até na hora de apresentar, eu fiquei com tanto medo do avaliador. E no final ele só elogiou. E eu falei, meu Deus, então deu tudo certo. Quem foi
que avaliou, você lembra? Professor, não lembro o nome dele. O nome dele era um pouco complicado. Eu tenho um aqui na conversa com o John. Vou ver e falo para o senhor. Tá, só para ver se eu sei quem é. Inclusive, foi ele que avaliou o John em algum trabalho dele aí. Aí, quando eu finalizei, eu falei, professor do céu, o avaliador tava tacando terror aqui comigo, ele não fez nenhuma pergunta. Mas, graças a Deus, deu certo. Ah, que bom. Mas é isso mesmo, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, assim, né, de como a cultura, ela pode também ser uma ferramenta de ensino, né, e no nosso caso a gente vai tratar ali sobre jogos, dramatizações, como, por exemplo, pode ser o corpo, né, como um recurso, né, da gente aprender determinadas coisas, né, que o que a gente viu aqui na disciplina, né, hoje é a nossa última aula, que a gente viu desde o início, é que o nosso trabalho, enquanto professores de história, enquanto vamos trabalhar esses conceitos, é mediar esses conceitos, né? É fazer com que esses conceitos eles sejam ali abstraídos e apropriados pelos estudantes, né? Que eles consigam entender o que é uma democracia, o que é uma república, o que claro, né, ainda nos seus níveis, né, mas o que é uma cidadania, o que é respeitar o outro, o que é a cultura do outro, o que é entender, no caso das relações também, o próprio corpo, né? Que o corpo do outro não pode ser um motivo de piada, não pode ser um motivo de chacota, né? Que faz parte, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um tem as suas os seus símbolos, as suas crenças, as suas tudo. Porque é uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para pensar muito, eu não lembro se foi com essa turma que a gente conversou sobre isso, mas até a roupa que a gente veste, né, a forma como a gente coloca o cabelo, a forma como a gente usa, quando a gente vai usar um óculos, o óculos que a gente escolhe, tudo isso são símbolos nossos, tudo isso traz ali, de certa forma, pedaços de nós, né, ou pelo menos como nós queremos que as pessoas nos vejam, né, ou nos identifiquem, né, então não é inocente, você usa, senão todo mundo usava a mesma roupa, né, todo mundo usava a mesma coisa e ninguém todo mundo gostava da mesma coisa, todo mundo lia a mesma coisa, todo mundo ouvia a mesma música, e não é assim que funciona, né? Então, nós seres humanos, temos essa capacidade de abstrair e de nos comunicar a todo momento, mesmo em silêncio, né? A gente comunica com o nosso corpo, a gente comunica com a forma que a gente veste, com a forma que a gente anda, com vocês estarem aqui no curso de pedagogia significa alguma coisa, já significa algumas modos, né, de se viver, modos de se pensar, né? Então tudo isso, né, são formas que o nosso corpo exprime também ali a nossa personalidade. Então, como usar isso também no ensino de história, né? Então, o texto que a gente vai discutir hoje, né, que é sobre é uma dissertação, né? Aí eu peguei parte dessa dissertação, que é do Rodrigo Mendonça, que ele fez no Prof. História, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem, né, os mestrados profissionais. E esses mestrados profissionais, eles são exclusivos para docentes, né? Aí, no caso, esse aqui é do Prof. História, mas tem o Prof. Letras, tem o Prof. Né, Geografia, tem vários, né, matemática, enfim, tem vários programas que são exclusivos para professores que estão atuando nas suas disciplinas. E aí, qual é a grande sacada disso, né? É que é uma forma de você qualificar o docente, né? E que esse retorno, essa qualificação, ela chegue ali aos estudantes, né? E que, inclusive, o resultado do Prof. História é uma produção didática, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, né, desse pedaço do texto, é justamente já o resultado, né, de uma teoria, de uma análise, né, de discussão do professor Rodrigo, né, nesse sentido, né, de como usar o teatro em turmas, né, se eu não me engano, foi ensino médio, né, mas vocês podem trazer isso também. Na verdade, acho que é fundamental. Vou dar uma olhada aqui no texto direitinho para relembrar. E aí, como o corpo, ele pode ser ali um aliado no ensino de história, né, você fazer ali uma representação, uma dramatização, que não necessariamente precisa ser uma reprodução de algo, pode ser uma criação também, né? E aí é interessante a gente perceber isso, né? Então, a aula de hoje vai ser nesse sentido, como o nosso corpo,
ele pode também ser, e aí quando eu falo nosso, eu estou falando dos alunos também, tá? Como os nossos corpos, eles podem ser ali uma ferramenta diante do ensino de história, né? Eu não sei se foi com você semana passada que eu estava comentando, né? Essa questão do corpo, que eu acho que foi com vocês, que eu até falei que a gente ia discutir isso com maior detalhamento hoje, né? Como o corpo ele é visto, ele também é social. O corpo ele não é só natural, né? Claro que tem as questões naturais, né? Principalmente, né, se a gente levar as questões, né, de sexualidade, né, entre homens e mulheres. Se a gente sair também desse binarismo, a gente vai ter também pessoas trans e tal. Mas ele não é natural. E muita gente fala isso há muito tempo, né? O próprio Foucault já fala da sexualidade há muito tempo, da loucura, enfim, falando sobre essa questão social que o nosso corpo tem, né? Então, quando a gente estava falando, eu acho que eu falei com você semana passada, né, que eu estava lendo um texto sobre a escravidão, né, de mulheres, né, de mulheres negras escravizadas, né, o quanto era um processo diferente, claro, tinha a mesma questão, né, as pessoas escravizadas, qualquer um que fosse, seja criança, homem ou mulher, era propriedade de alguém, mas o regime escravocrata tratava essas pessoas de forma diferente, né, então você vai ter ali violências que são exclusivas de gênero, né? Se você pensar o estupro, por exemplo, né? E o estupro para procriação, né? Enfim, né? E você vai ter outras questões também, né? Que são ligadas à questão de gênero. Então, se a gente pensar também que esses corpos, né? Os corpos nossos, né? Eles não são historicamente iguais, eles são tratados de forma diferente porque a sociedade trata esses corpos de forma diferente. E aí, né, para a nossa aula de hoje, né, o professor Rodrigo, ele usa o teatro do oprimido, né, como uma ferramenta, né, para ensino de história. E o que é o teatro do oprimido? O teatro do oprimido é uma técnica teatral, né, que foi criada ali, acho que nos anos 90, 90 não, bem antes, acho que nos anos 50, anos 60, por um teatrólogo brasileiro que é muito famoso, chamado Augusto Boal, né, ele já morreu. Eu lembro que é engraçado, porque a mesma professora que me apresentou o Teatro do Oprimido quando eu estava na graduação, foi a professora que orientou esse trabalho do Rodrigo, que é a professora Lúcia, né? Ela foi minha professora e orientou aí o trabalho do Rodrigo. E ela apresentou para a gente, na época, né, a gente, pagando uma disciplina, né, parecida com essa, que era linguagens alternativas do ensino de história, e ela tratou com a gente essa questão também dos jogos, né, do teatro, e daí depois, quando eu estava pesquisando o texto, aí eu encontrei essa dissertação, que foi orientada por ela também, de como o teatro ele pode ser uma ferramenta de ensino de história. E aí o Rodrigo, ele utiliza o teatro do oprimido, não é à toa, porque é uma técnica teatral que foi utilizada no mundo inteiro. Augusto Boal é famoso no mundo inteiro. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver que tem vários documentários sobre ele. Inclusive, tem uma escola de teatro, né, só para ensinar o teatro do oprimido. Né? Então, assim, vocês veem uma coisa muito parecido com o que você estava falando, né, Isabel? Uma coisa que é criada no Brasil, foi feita no Brasil, o cara é importantíssimo no mundo inteiro, mas a gente conhece muito pouco, né, essa trajetória dele, né? E hoje você tem escolas de teatro para ensinar a técnica que ele criou no teatro do oprimido, né? Que é uma técnica que fala, uma delas, né, do teatro-ação. Por exemplo, o que é o teatro-ação? Né, eu lembro quando eu lia o livro, né, eu ficava espantado, assim, porque vamos no metrô do Rio de Janeiro, né, e aí começa-se ali uma discussão entre atores, né, só que as pessoas não sabem que aquelas pessoas são atores, aí, sei lá, começa uma discussão de racismo, alguém xinga o outro ali, e aí a população que está lá começa a se envolver também, sem saber que aquilo é uma peça. E em determinado momento, se parava e dizia, pessoal, isso aqui é uma peça e tal, e o que é que vocês acham que aconteceu? Como é que vocês refletem nessa situação? É uma situação, e aí começa a ser uma discussão. E aí a plateia também interferia na peça. Por exemplo,
Ah, você acha que fulano poderia fazer de outra forma? Então, vem aqui, assume o lugar de fulano e faça como é que ele ia fazer. Isso no metrô, isso numa praça, isso sem ser combinado, né? Então, é uma técnica muito interessante e por isso que o cara escolheu, né, o Rodrigo, porque ela é muito rica para ser usada em sala de aula também, né? Ser usada como uma ferramenta da gente pegar ali o estudante e muitas vezes essas situações elas acontecem naturalmente, né? Naturalmente com muitas aspas, né? Por exemplo, tem uma amiga que ela, quando estava no ensino básico, né, hoje ela já na UFPE, mas ela dava aula em escola, numa escola do SESI, né, acho que é do SESI, e aí ela dizia que a escola tinha muitos problemas com questões de raciais mesmo, né, e aí sempre surgia uma brincadeira, homofobia também, né, sempre surgiu ali, ou machismo, e aí sempre que surgia uma brincadeira que ela escutava ali na aula alguém falando alguma coisa, então parava-se a aula, não importa qual era o conteúdo, aquilo ia ser o conteúdo da aula. Beleza, e vamos agora discutir. Ué, mas por que você falou que filaninho é viado? Por que você está falando que o lugar da mulher é na cozinha? Então vamos aqui discutir, vamos aqui conversar, não no sentido de apontar, dizer, ó, você está errado, você está falando merda, não. Mas no sentido de por que vocês acham isso? Assim, vocês acham que isso veio de onde? Será que você não está reproduzindo? E aí é muito do que o teatro do oprimido traz também, da gente pegar ali situações que estão acontecendo no momento, na realidade, e propor reflexões em cima daquilo, né? O que é também uma cultura comprometida politicamente, né? Que ele era também é um cara também que foi muito ligado ao Abdias Nascimento, né? Que também foi um cara muito visibilizado, principalmente porque era um teatrólogo negro, né? Então a gente pensar também, né, nessas questões, né? Então, é uma ferramenta muito bacana que pode ser utilizada, né, em sala de aula nesse sentido de propor reflexões a partir do corpo, né? Então, é uma dissertação, né? É uma dissertação do Prof. História, então é uma dissertação que obrigatoriamente tem que trazer uma proposta didática, né? Tem que trazer ali uma reflexão daquilo, porque é um tema de professores, né? E aí ele traz também a questão de temas sensíveis, né? O que é que são temas sensíveis, né? O que é que são temas que são complicados? Se a gente falar tudo isso que a gente falou, racismo, homofobia, machismo, se a gente falar de questões de pobreza, isso tudo são temas sensíveis, mas são temas que também precisam ser trabalhados, que estão lá no conteúdo de história e que fazem parte da construção, né, de um cidadão. E aí eu vou começar aqui, que eu acho que eu trouxe uma provocação para vocês, que eu queria escutar de vocês o que é que vocês pensam disso, diante do que eu já falei também. Como o uso do corpo pode ser uma ferramenta educativa no ensino de temas sensíveis? É possível transformar experiências de história de opressão, violência, silenciamento em revirar esse jogo, em transformar isso em instrumentos de empatia e reflexão para o estudante? O que é que vocês pensam sobre isso que a gente está falando aqui? Começou a falar um pouquinho sobre isso. Queria ouvir de vocês aí, o que é que vocês pensam? Eu acho assim que depende como é que fala? Do grau de ensino, né? Por exemplo, trabalhar com ensino infantil, esse tema usando o corpo é muito mais difícil do que com os adolescentes, né? Ali do nono, porque lá a gente pode fazer tipo um teatro, a qual os adolescentes ali montam um teatro tipo como se fosse um abuso, a qual montam um teatro ali mostrando o quanto isso faz, como é que eu posso dizer? Quanto isso é ruim, uma pessoa triscar em você sem a sua permissão, ou, por exemplo, a cor da pele, escolher pessoas negras, uma pessoa considerada branca, e explicar, né? Ouvir elas, principalmente ouvir atentamente, porque eu acredito que hoje no mundo que a gente está, no século XX, a gente ainda sofre muito preconceito, principalmente as pessoas negras. Então, assim, dá ouvido para elas, entendeu? Ouvir mesmo experiência. Se não ouvir experiência, a gente pode pegar
casos que já aconteceram no antepassado, colocando ela para se passar pelas pessoas que sofreram, de uma forma assim que comove, que toque os outros alunos, entendeu? Acho que esses assuntos assim diante de um teatro é bem mais fácil trabalhar do que você expressando ali, né, na fala, ali numa sala de aula para todo mundo. Acho que através de um teatro fica de uma forma mais leve para ser trabalhado. Eu acredito isso. Não sei se eu falei certo, mas Não, é isso. tá ótimo, Isabel. Larissa, fica à vontade. Eu sou particularmente uma fã da questão de trabalhar as artes com a educação, né? Tanto na educação infantil, quanto no fundamental, quanto nos maiores. E eu acredito que o uso do corpo, ele pode sim ser trabalhado na educação infantil desde os mais pequenininhos, porque eu tenho uma experiência com as crianças pequenas e eu vejo o quanto que é rico essa questão e o quanto que a gente às vezes minimiza os pequenininhos. Eles aprendem muito através das artes de teatro, de musicalização, e às vezes a gente acha que eles não conseguem fazer, e às vezes eles também conseguem reproduzir algumas coisas, de acordo com a mediação e com os estímulos, né, que a gente vai estar direcionando essas crianças. E eu acho, assim, muito importante incluir essas ferramentas, que é a parte do lúdico, né, que é uma outra forma de comunicação com eles, e às vezes a gente consegue absorver muitas coisas deles, até essa questão da temática que a Maria Isabel está falando, dessa problemática de abuso sexual, racismo, às vezes a gente consegue absorver deles algumas informações que talvez só perguntando diretamente eles não falariam, através de algum teatro, pedir para eles também estarem interpretando, abrindo uma roda de conversa também, e aí eu vejo que muitas coisas podem ser descobertas dentro desse cenário de trabalhar o teatro, né, através do nosso corpo, através de expressões. Eu vejo que é algo assim que a gente, principalmente na educação infantil, essa parte de usar as artes e essa parte do lúdico, a gente consegue desenvolver muita coisa. Sim, a Bárbara falou aqui também que acredita que qualquer assunto pode ser adaptado a todos os ensinos, inclusive usar música para ensinar a respeitar as diferenças entre eles, né? Exato, eu acho que eu concordo com vocês, né? Eu acho que os temas... Pode falar, Alice. Não, eu apertei sem querer. Beleza. Eu acho que eu concordo com vocês, assim, eu acho que os temas, eles podem... Pode falar, Valdirene. Tá ouvindo, professor? Tá ouvindo? Se você estiver falando, a gente não está te escutando, Valdirene. Tá, melhorou agora? Melhorou, mas ainda está bem baixinho. Tá, porque deve ser o meu celular. Eu vou falando aqui em breve. É como a Larissa expôs aí, né? A gente sempre está trabalhando com os pequenininhos. Faço parte do pedido. A gente não consegue. Vocês conseguem escutar? Eu não estou conseguindo. Eu não consigo. Agora melhorou. Melhorou. Tá, como a Larissa estava falando, né? Principalmente a respeito dos pequenininhos, né? Da educação infantil, enfim. Nós estamos fazendo um trabalho do PIBID e a maneira, assim, que a gente achou mais fácil para trabalhar com eles sempre era voltado na parte do teatro. A gente sempre usava o nosso corpo para desenvolver as atividades e eu percebi o que acontece, que ele desenvolve e aprende mais. E teve uma atividade lá que nós fizemos que era sobre a diversidade, né? E eu falei com as meninas que a gente ia vestir, né? Se fantasiar representando aquelas pessoas, né? Que contava a história de uma mãe negra, de uma filha negra, que eles moravam em uma determinada região, que era na fazenda, e a criança, quando ela vai para a escola, tem os primeiros contatos com pessoas brancas, né? De peles diferentes que a delas, cabelo. E aí eu conversei com as meninas para a gente fazer o quê? Caracterizasse e viesse estar contando a história do que se tratava. Achei tão interessante que eu vi que o desempenho das crianças renderam a compreensão delas, os entendimentos delas, e se fosse só simplesmente para a gente contar a historinha, eu acho que talvez não ia ter tanto êxito como a gente desenvolveu dessa forma o trabalho. Isso, exato. Eu acho que eu concordo com essa visão que vocês trazem, né, de que é uma ferramenta muito possível e que
dá para trabalhar alguns temas e que, às vezes, alguns temas é mais fácil trabalhar até dessa forma lúdica, né? Eu não sei se vocês já viram, mas teve uma época que viralizou na internet uma atividade com crianças nesse sentido do que a Isabel estava falando de abuso, né? Do tipo, ó, partes do corpo que aqui pode, aqui não pode tocar, não deixe ninguém tocar, e de uma forma, assim, bem leve para a criança, né? Não era uma coisa no sentido, assim, do tipo, olha... enfim, não era uma coisa, era um tema sensível, mas trabalhado de uma forma lúdica, né? E esses dias eu estava vendo também uma discussão na internet, assim, né? Mas né, sem ser necessariamente uma discussão acadêmica, né? Falando da importância também de falar o nome, né? Das partes do corpo, né? Para as crianças falarem as partes do corpo do que o nome correto, né? Porque numa situação fica mais fácil identificar se alguém está ali ultrapassando os limites ou está querendo abusar. Exatamente, acho que era uma música, mas eu lembro de uma também, Bárbara, que tinha que eu acho que era um boneco, né? Mas acho que era uma música, né? Falando do boneco, e aí tinha ali que se colocava... ou são duas diferentes, talvez sejam duas atividades diferentes, que tinha da música e tinha também o do boneco, aí tinha uma bolinha verde, uma bolinha vermelha, onde podia e não podia tocar, como poder tocar. Então, de fato, são temas sensíveis. Mas se a gente levar para outros temas também, como a questão social, né? Teve o texto que vocês fizeram a atividade, né, do dia 15 do professor. Naquele texto vai se falando, tem várias experiências ali de temas sensíveis, por exemplo, tem até a música, lembra daquela, não sei se vocês já pegaram essa música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e aí vai falando da rua e tal, não sei o quê, e é uma cantiga popular, não sei se vocês chegaram a pegar isso, e a partir dessa cantiga, o plano de aula, né, ele trazia ali a possibilidade de trabalhar questões urbanas, sociais, né? Por exemplo, o saneamento básico. É óbvio que a gente não vai falar para a criança, né, do quinto ano, do quarto ano, que o que é um saneamento, o que é uma rede de esgoto. Mas o que é importante ela saber é que a rua dela não ter as condições necessárias não é normal, não é natural, né? E aí isso ela pode saber, que não é natural uma rua que não tenha um esgoto, uma rua que não seja asfaltada, uma rua que o esgoto passa na frente de casa, uma escola que muitas vezes, ontem eu estava assistindo o jornal, né, o jornal da Globo, e estava passando aqui, né, uma escola, né, que o esgoto passava na frente da escola, né, e os transtornos disso. Então, entender essas questões de que isso não é normal, isso não é natural, porque tem muita questão que nós temos social da naturalização da pobreza, né? Se é no bairro tal, é normal que isso aconteça, mas se fosse no centro da cidade, se fosse outro bairro, não aconteceria da mesma forma. Então, são questões que estão ligadas à cidadania e que isso precisa ser trabalhado também dentro do conteúdo de história. Eu já trabalhei com o tema no EJA, né? Pois é, exato. Exato. E que ainda tem essas outras questões, né, de outras partes do ensino também, né, de outros graus de ensino, principalmente no EJA, né? E aí, há muitas vezes, esses temas, a gente consegue ter ali uma... Isso, claro, depende de nós, né? Assim, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar com isso. A pessoa também tem que ter ali uma identificação, tem que ter uma disposição, tem que achar aquilo interessante. Porém, uma coisa que eu acho que a gente não pode se prender muito ou levar é de esquecer que é uma ferramenta de ensino. Não é para a aula ficar mais legal, não é porque vai fazer um dia diferente na escola, não é exatamente por isso. Pode ser até que isso aconteça, que os alunos achem mais legal, pode ser que cause ali uma comoção, né, e que seja um dia mais agradável, talvez até seja, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é que seja uma ferramenta de ensino e que consiga fazer essa mediação de conceitos, de experiência, a partir do tema que você quer trabalhar. Então, todas essas nossas ferramentas que nós trabalhamos aqui, vídeo, música, teatro, museu, tudo isso que a gente trouxe, não é porque vai transformar a escola necessariamente num espaço de lazer. Não é isso. O espaço de lazer, as crianças, né, os professores, os alunos, os professores, eles têm
na vida pessoal deles, né? A nossa questão aqui é uma ferramenta de ensino, a não ser que tenha um dia ali que a proposta seja realmente um estímulo ali a isso, né? A brincadeira ou ao lazer, né? Como às vezes tem escolas, vamos no... É que eu acho que, eu não sei se tem aí, né? Mas aqui tinha muito. Tinha um parque aqui, que nem tem mais, já fechou, mas tinha um parque aqui, um parque de diversões, né? Que a ideia era essa mesmo, pegava um dia e levava as crianças ali para o parque, sem muito compromisso pedagógico. E beleza, pode ser também. Mas, no nosso caso, que a gente está falando aqui, são estratégias, né, de ensino. Então, o teatro, ele é uma representação do corpo, é o corpo também, é entender que o nosso corpo é histórico, né, e necessariamente, dependendo do grau ali, né, do ensino, dependendo da série, não necessariamente a criança, essas questões todas, elas vão ser expostas, mas nós temos que ter isso em nossa mente, né? Nós temos que estimular isso e pensar nisso. Então, de fato, concordo com vocês, né, que muitas vezes a gente trazendo ali, usando o corpo numa dramatização, numa esquete, num teatro, numa dança, né, também, né, na própria educação física também, né, que a educação física está dentro dessa questão da linguagem, né, a gente consegue trabalhar ali com temas sensíveis que, às vezes, se fosse só amparado pelo livro didático, a gente teria mais dificuldades ou teria menos resultados positivos. Então, a ideia é essa, né? E quando eu trago para vocês a dissertação do Rodrigo, é para mostrar que é possível, tem muita gente fazendo isso, e ele está fazendo isso também, né? De trazer ali essa possibilidade dentro do ensino de história. Poderia ser para discutir outras coisas? Poderia, vocês mesmos já falaram da questão aí da educação sexual, de outras questões também, né? De gênero, de raça, social, a gente poderia inclusive trazer isso numa atividade, num projeto, né? A gente viu também como trabalhar projetos com outras disciplinas, né? E fazer em conjunto com outros professores também, né? Ou com outras disciplinas, né? Você quer falar, Isabel? Pode falar. Esses dias lá na minha cidade, eu tenho uma prima lá que é diretora de uma creche. Aí eles fizeram um teatro lá, usando as crianças. Vou ver se eu acho depois e mando para as meninas verem. E para o senhor. Eles pegaram os personagens, aí vamos supor, eles pegaram autores de livro ou políticos passados, fizeram uma faixinha e colocaram eles para falar: oi, eu sou fulano, eu fui político em tal ano, usando eles mesmos, eles só se caracterizaram, né? Tipo, Sim. pegaram, se fosse uma mulher negra, eles pegaram uma criancinha negra, se caracterizando desse personagem. E foi bem interessante, eu achei tão bonitinho que eles mesmos se identificavam, sabe? Eles mesmos falavam: eu sou fulano, e falavam o nome da pessoa. Tem uma turma minha da pedagogia da UAB que fez um trabalho esses dias lá. Eu achei que você ia falar deles, né? Eu não sei, mas eu não sei qual é a creche. Depois eu vejo aqui. Eles até me mandaram ontem o Acho que é relatório. CMEs, só que foi num auditório lá do colégio onde abriu essa apresentação. Que é que é o da Unitins, né? Isso. Mas eu acho que não foi lá, não. O deles eu acho que foi algo mais simples, porque na verdade era a disciplina de projeto integrador, e aí eles foram fazer essa atividade na escola. Aí esse grupo decidiu fazer, era um amigo da vogal, e aí eles queriam trabalhar o som das vogais e o som da natureza com os estudantes. Aí eles se fantasiaram de vogal e fizeram lá essa apresentação teatral com as crianças, mas foi uma só, né? E aí, aí quando você comentou a contar, não foi essa, não. Mas foi uma turma de lá, de Dianópolis. Depois eu vejo aqui onde foi que eles fizeram o CMEI. Mas eles fizeram agora, assim, agora em novembro, aí entregaram o relatório essa semana. Eles vão ter que entregar sábado, mas eles mandaram ontem para mim, para dar uma olhada e tal, eu li e mandei de volta. Mas é uma estratégia, né? Oi, Janete, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia. Você estava levantando a questão sobre como o uso do corpo pode ser uma ferramenta educativa, né, na movimento, né, do corpo, e ela pode contribuir, né, na educação.
Eu penso que sim, né, professor? Porque já que nós vamos ser umas futuras pedagogas, a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Eu acho que nem é situação, eu acho que é passar esse conhecimento. Embora que a gente não pode pensar só que a escola vai ser só um momento só de festa, de festejo, mas de vez em quando a gente também tem que interagir um com os outros, né? Nós temos que fazer isso com nossos alunos, com crianças, com jovens, com adolescentes, adultos também, pessoas que já têm uma certa idade, acima dos 50, 60 anos, e de repente pararam de estudar e de repente por algumas situações da vida não conseguiram mais retornar aos estudos. E tem muitas pessoas que estudou até o ensino fundamental, às vezes até a quinta série, a primeira série, a segunda série, por vários motivos não quis mais continuar os estudos, não quis mais Uhum. continuar estudar, enquanto que nós temos esse privilégio de estudar e de se formar para alguma coisa que a gente está em busca. Sim, Então, eu acho que isso contribui, embora que a gente tenha que ter um certo respeito, né, às pessoas, um, um ser humano que a gente lidar no dia a dia, e que ela venha contribuir sim, porque quem é que não gosta de ir para uma escola onde tem hoje a matéria é você brincar, hoje é você aprender um português, uma história, uma ciência, brincando. sim, sim. Inclusive, teve até um. Dançando, né? Eu acho que isso é legal, né? Sim, sim. Teve até um grupo, né, dessa mesma turma, né, que trabalhou, que estava questionando isso, assim, né, de como brincadeiras é, são também ferramentas de ensino em determinadas disciplinas, por exemplo, para ajudar a psicomotoricidade, né, então, como determinadas brincadeiras pode ser também uma ferramenta para determinados objetivos, né, então, eles até discutiam isso, muitas vezes os pais deixam ali os filhos na creche, como se fosse apenas um lugar para eles brincarem, passar o tempo e depois vir pegar. E não, existe toda uma lógica naquilo, existe toda uma fundamentação teórica daquilo e todo um objetivo naquilo, não é? Não é uma brincadeira, não é um lazer por si só, né? Tem ali a questão pedagógica, né? E também pode contribuir mesmo assim como sendo uma ferramenta para trabalhar a coordenação motora das crianças, né? Dos estudantes. Eu acho que isso contribui demais, né? Sim. Eu adorava, por exemplo, no meu tempo, quando eu tinha minha quinta série, minha quarta série, eu adorava quando era o dia de educação física. Uhum. Nossa, eu achava muito legal. Quando chegava esse dia, caramba, eu aprendi muita coisa no esporte, só Sim, brincando. Então, assim, correndo, jogando bola, jogando futebol, jogando basquetebol, um bocado de coisa, assim, sei lá, ping-pong, corrida, assim, eu achava muito legal, quer dizer, o tempo passava, quando eu pensava que não, já terminou a aula, eu ainda queria ficar mais, mas só que não dava sim, mais, né, tinha que ir para casa. Então, era uma matéria legal, era uma escola muito legal onde eu estudei quando eu era criança, né, eu tinha meus 7, 8 anos de vida, e eu achei muito legal quando eu chegava a hora de eu ir fazer educação física com o meu professor, que ele falou, nossa, hoje é dia de educação física. Caramba, já naquele tempo a gente tinha que levar a nossa farda, né, para a gente poder usar o nosso tênis, né, para correr. Nossa, eu achei ela muito bom. Tempo bom, professor, que não volta mais. Infelizmente, não. é isso aí. Larissa, pode falar. Só para contribuir na fala do senhor, questão de brincadeiras, eu sempre recebo a pergunta, que o pessoal sabe que eu trabalho com criança, né? Perguntando assim, qual é o tipo de brincadeira nova, diferente que vocês fazem lá? E aí, esse dia eu estava parando para pensar. As pessoas, às vezes, acham que só porque você trabalha com criança e pequenininha, você só vai para brincar. E aí, eu tentando lembrar alguma brincadeira e eu parei para refletir. As brincadeiras que tem na sala de aula, durante a aula, geralmente sempre é com alguma finalidade pedagógica que está sendo trabalhado na semana. Não é brincadeira assim, aleatória para entretenimento das crianças. E aí, às vezes, a gente
sofre muito com essa questão quando trabalha com criança, de que a brincar, um entretenimento, vou deixar aqui as crianças para brincar. Às vezes até da família mesmo, tem família que acha que o menino vai para a escola só para brincar e acaba não colaborando, né, com o aprendizado da criança, porque às vezes minimiza a capacidade de aprendizado delas. Sim. E é interessante essa sua fala em relação às brincadeiras, porque sempre que tem brincadeira na minha sala de aula lá, é voltada para alguma aprendizagem. As histórias são voltadas, sempre tem uma finalidade pedagógica dentro de tudo que é planejado. Exatamente, porque é uma escola, né? A questão do lazer, ela é muito importante, mas fora ali da escola, né? Você não vai. Se fosse só isso, a gente pegava lá, botava um PlayStation e deixava as crianças lá jogando PlayStation o dia todo. E não é assim que funciona. Verdade. E não é assim que funciona. Eles podem até fazer isso em casa, que aí o outro não tem um compromisso, né, pedagógico, né? E aí a gente pensar nisso também, né, esse corpo, né? E por que ele fala de temas sensíveis, né? Porque o tema dele que ele vai trazer é o tema da ditadura, né? A questão de tortura, violação de direitos humanos. Então, é um tema sensível, é um tema delicado, mas é um tema que também está dentro do programa de história para ser trabalhado, né? Não, né, na educação infantil, mas na educação fundamental está, né? Até desde ali do sexto ano já tem, né? Esses temas eles já estão presentes ali na história do Brasil. Então precisa a gente trazer. E assim, pouco importa nesse sentido aqui qual é o tema, né? A gente pode pegar a questão do tema sensível, qualquer tema. A escravidão é um tema sensível. Né? Foram milhões de pessoas que viraram mercadoria. Isso que é tema mais dramático, né? E que repercute na vida das pessoas até hoje, né? Na nossa história. Então, todos esses temas eles são. Oi? Pode falar, gente. A escravidão naquele tempo o pessoal olhava assim como se fosse assim um comércio, né, professor? Sim, e era, né? E era legalizado, né? Hoje Isso. você não vai ter nenhum país que, por exemplo, a escravidão ela seja legalizada. Mas a gente tem muitos países que têm forma de trabalho compulsório. Eu não sei se vocês vão lembrar, por exemplo, ano passado não, foi em 2022, não foi a Copa? A última Copa, né, que foi no Catar. Se bem que a outra, não, foi ano passado, né, porque teve, enfim, a última Copa que teve do mundo, né, milhares de pessoas morreram, né, construindo os estádios. E aí o cara ia lá trabalhar, né, a primeira coisa que ele chegava era o passaporte era pego. Então você não tinha para onde ir, você não tinha como ir embora. É uma escravidão? Não é exatamente porque a pessoa ela não era dona da outra, mas é um trabalho compulsório, é um trabalho análogo à escravidão, né? Análogo ali a essa escravidão moderna. Então, a gente precisa, né, também fazer essas discussões, né? Do que é que muitas vezes a gente está vivendo hoje, né? Algumas coisas que são fruto ali, né? A Bárbara dizendo que não devolvi o constrangimento quando a pessoa veio falar, deu uma aula sobre aprendizado, depois comecei a questionar como deveriam ser as crianças. E, de fato, né, é um problema, né, achar ali que está ali só, é uma questão só de brincadeira, e que a escola que está ali apenas para passar o tempo, para que o pai possa trabalhar e depois voltar, o pai e a mãe, e depois pegar. Né? E a gente sabe que não é assim, né? Que tem todo um preparo, né? Vocês estão aqui há 4 anos já, 3 anos, né? E daqui a pouco estão se formando, né? Se preparando para isso. Então, não é uma coisa assim simples, né? E aí é isso, assim, a gente pensar, né? A partir da ideia do que o professor Rodrigo traz, né? Da ideia do teatro do oprimido como uma ferramenta didática, e ele vai trazendo essa questão da ditadura, da tortura, da violação de direitos, e é uma proposta que ela tem muito a ver também com o Paulo Freire, ele cita isso, né, várias vezes, né, porque para vocês só está uma parte lá do texto, mas se vocês botarem na internet, vocês vão achar, quem quiser, tiver curiosidade de ler a dissertação toda, né, porque a proposta, principalmente porque o que o próprio Boal traz na ideia do teatro do oprimido é o que o Freire traz na educação. O que o teatro do oprimido traz para a
teoria do teatro, né, para a teoria da interpretação, é o que o Freire traz para a educação, de que o público, ele não é um agente passivo daquele processo, né? Ele também participa da peça, é uma forma do público interagir, também pensando que aquela obra, ela é construída com o público, né? E aí também pensar nas questões sociais, porque os temas são nisso, né? De pensando esse público, e no nosso caso, trazendo ali para a escola, né? Esse público como crianças ali, estudantes que estão aprendendo algo ali, né? Que estão ali para aprender algo e que foi pensado aquele momento para que ele aprendesse esse algo, né? E aí a gente pensando, né, o que é que são temas sensíveis, né? São temas que trabalham ali não só com questões históricas, né, no caso que a gente está falando aqui de história, mas que trabalham também como o campo da emoção, né, que trabalha com a questão de muitas questões que ainda não são resolvidas, né? Como a gente pode falar aqui da escravidão. A escravidão acabou, mas o racismo continua. As diferenças sociais ainda continuam, né, no Brasil, né, entre pessoas negras e pessoas brancas ou não negras, né? Então, é um tema sensível. Se a gente pensar também a questão da desigualdade de gênero, né? Ainda é um tema também sensível, porque traz ali questões muito estabelecidas na nossa ordem social, né? Se você for ver, ainda hoje, mulheres, né, recebem menos para fazer o mesmo trabalho que homens. Isso é uma desigualdade de gênero, né? Então, é um tema sensível porque ele não é um tema tão distante historicamente, né? Ainda faz parte, né, da vida daqueles estudantes, né, do comportamento. Eu lembro que uma vez, eu era aluno ainda, né, era no ensino médio ainda, né, e aí o professor de redação estava falando sobre justamente isso, sobre desigualdade de gênero, né, de que muitas vezes o homem fazia ali a mulher muitas vezes de empregada, a mulher trazia ali ficava para a mulher toda a responsabilidade da casa, né, onde o homem não tinha ali a questão do cuidado com os filhos e tal, e tal, e tal. E aí teve uma hora que, aí o professor falando, às vezes o que? É o cara, né, em casa no final de semana, aí chama os amigos para beber e fica a mulher, né, na beira da cozinha, fazendo tira-gosto o dia todo, e ela não pode participar daquilo, ela participa apenas como alguém que vai organizar aquele evento, né, como se ela não fosse. E aí eu lembro que um colega levantou a mão, professor, parece que você estava lá em casa. Parece que você estava lá em casa domingo passado, porque é isso que acontece lá na minha casa, todo domingo, né? Ou seja, é um tema que está presente na vida das pessoas, né? Então, por isso é que a gente identifica como sendo ali um tema sensível, né? Uma outra questão é o corpo. O corpo também é um tema sensível, justamente porque temos essas desigualdades, né? E o corpo, ele é histórico. Esse esforço que a gente tem feito aqui desde o nosso primeiro encontro de desnaturalizar elementos da nossa vida. E o corpo também. Ser mulher no Brasil não é a mesma coisa de ser mulher na Dinamarca, que não é a mesma coisa de ser mulher na África do Sul, que não é a mesma coisa que ser mulher no Afeganistão, né? Então, ser mulher, ser homem, significam coisas diferentes em sociedades diferentes, inclusive em tempos diferentes. Então, não é natural, né? Se a gente pensar que antes mesmo da criança nascer, nós já estamos colocando categorias de gênero social nela, né? É aquela coisa, se for menina, vamos pintar o quarto de rosa. Se for menina, vai pintar o quarto de azul. A criança nem nasceu, mas ela já carrega consigo signos do que é ser homem, do que é ser mulher. Inclusive, como se só existisse essas duas possibilidades, né? E aí, isso é histórico. Isso é construído socialmente, né? Como também os sentimentos, né? A gente está falando de temas sensíveis. Temas sensíveis são temas que trazem essa questão dos sentimentos. Os sentimentos também são históricos, né? Teve uma época que ficou muito famoso na história
estudar essas questões de sentimento, né? Por exemplo, se a gente pensar, nós seres humanos, todo mundo sente amor, né? Todo mundo sente raiva, todo mundo tem ansiedade. E quando eu falo ansiedade, não necessariamente é a doença, né? A ansiedade crônica. Eu falo da ansiedade, o sentimento, né? Todo mundo tem ansiedade. Se você, às vezes, você quer ter algo importante que vai acontecer na sua vida, e aí você fica ansioso com aquilo, né? É um sentimento válido, né? Se vocês verem lá o filme o Divertidamente, é isso que ele vai falando, né? Como a gente lida com os nossos sentimentos. Então, a raiva também é um sentimento natural. Agora, a forma que nós lidamos com isso é social, né? Como é que muitas vezes a gente representa o amor na nossa sociedade, né? A gente dá flores, né? A gente comprar presentes, a gente pedir em casamento, né? Significa ali uma ideia de amor, mas nem sempre foi assim, né? Inclusive, essa própria ideia de casar por amor é muito nova na sociedade, isso é uma ideia burguesa, isso só começou ali depois da Revolução Francesa, né? As pessoas antes disso não tinha essa ideia de casar por amor, né? Quantas vezes a gente não já viu na história a questão de pessoas ricas, né, nobrezas que casavam-se um com o outro para manter o poder. E isso era algo que era aceito, né, para aquela sociedade sem nenhum problema, ninguém via um problema nisso, né? Ou seja, essa coisa da gente entender que a gente se relaciona por amor é uma coisa muito nova, né, socialmente, inclusive porque a gente passou a ter essa opção, né? Muitas vezes a vida das pessoas elas eram muito privadas em sociedades rurais, então você não conhecia muitas pessoas, você não tinha essa vida que a gente tem de ir na faculdade, de ir numa festa, de ir numa coisa, isso não existia há 100, 150 anos atrás, é algo muito novo, isso mexe com as relações que nós temos, né? Então, esses sentimentos também são históricos, é natural nós sentirmos, mas os estímulos e como nós lidamos com eles são históricos. O medo, né? Uma coisa por exemplo, uma coisa que a gente falou da cidade, né? Eu moro ali na 308 e tem uma avenida muito escura, mas em nenhum momento, às vezes eu vou na feira andando, em nenhum momento, ou de bicicleta, em nenhum momento eu me sinto com medo de andar naquele lugar. Mas provavelmente vocês, mulheres, teriam esse medo, porque sabe que o corpo feminino ele é um corpo mais suscetível a ataques e a violências específicas também, né? Então, isso são questões históricas, não são questões sociais, não são questões naturais, né? Pode falar, Isabel. Eu acho incrível, assim, professor, como é difícil trabalhar com alguns temas, né? Por exemplo, na minha cidade teve um caso que uma criança, no caso, ela é filha adotada, né? Mas convive com duas mulheres. E chegou o Dia dos Pais, a escola fez uma homenagem e uma das mulheres foi. Então, assim, depois teve uma situação a qual a professora foi falar, né, sobre a família, que a família tem que ser o pai, a mãe, aí, enfim, isso gerou um maior transtorno, porque a mãe não aceitou, foi e aí denunciou a professora, sei que a professora foi até deslocada dessa escola, né, foi transferida para um outro local. Então, assim, é muito delicado, porque hoje assim, vamos supor, para quem é evangélico, tem essa noção de que o certo né, um homem e uma mulher. Mas hoje a gente sabe que a sociedade não é assim. Então a gente tem que estar aberto para tudo. Por exemplo, eu sou evangélica, mas eu estou fazendo pedagogia. Então, assim, eu sei que eu vou lidar com situações desse jeito. Por mais que para mim isso é certo, eu vou ter que saber lidar com a realidade dessa maneira, entende? Por exemplo, eu tenho na minha família também um primo que é gay, que é casado com outro homem. Já moram juntos, a vida tem 10 anos. E aí, no aniversário dele, ele pintou a unha, sabe? E aí, a sobrinha dele, Luísa, de 4 anos, virou e falou assim: Mamãe, o tio Gui pintou a unha. Aí, minha prima não falou nem que era feio, nem que era bonito. Ela jogou a pergunta pra Luísa, falou assim: O que você achou? Você achou bonito? Ela, não, porque quem pinta a unha é mulher. Então, ok. Ela ficou com aquela realidade dela e aí ninguém questionou, assim, colocando na cabeça dela que era ou não certo.
Mas, assim, é muito difícil. Tem assuntos que você trabalhar, assim, na infância, principalmente nessas datas, e dos pais, por exemplo. Tem criança que moram, assim, né, com duas mulheres, então é muito difícil. Porque daí você vai debater com a criança, falar que aquilo é errado. Não existe. Exato. E, só que aí é exatamente, foi ótima a sua observação, o seu comentário, porque é isso que a gente está falando. A família também é histórico. Quem disse que família só. Essa ideia que a gente tem de família, um homem, uma mulher e filhos, ela é burguesa também. Essa ideia, esse modelo de família, ela nasce com a Revolução Francesa. Então a gente tem mais de 10 mil anos de sociedade, né? 20 mil anos, enfim, por aí, e essa ideia ela existe há 150 anos. Então, assim, e a gente, a partir desde então que ela existiu, a gente considerou como se ela fosse o modelo para tudo, mas não é. É uma coisa muito nova. E aí, hoje, né, muitas escolas elas trabalham essa questão do que é família, né, de uma visão de família ampliada nesse sentido, porque veja como é complexo. A teoria, né, por exemplo, se a gente estiver falando aqui da teoria, o que é uma família, ela não serve para encaixar a realidade naquilo, no conceito. O conceito de família ele não pode encaixar todo mundo. O conceito de família ele tem que explicar a realidade, a vida que as pessoas estão. E aí, quando a gente está nesse conflito, é porque é um conflito histórico, de entender que existem variações que já existiam há muito tempo, que sempre existiram, mas que hoje, politicamente, esses grupos estão buscando também o seu espaço. Então, esse conceito de família ele não se encaixa na realidade. Porque, do mesmo que você falou, na minha família também. E é muito engraçado, porque criança é muito engraçado, né? Porque na minha família tem um primo que é noivo, não moram juntos ainda, mas namora há bastante tempo. E aí, uma vez, o meu outro primo, que é primo dele, não é irmão, mas é primo dele, foi dar uma carona. E aí o filho dele perguntou, mas o que é que fulano é do tio fulano? E aí ele disse, não, é namorado. E aí ficou aquele clima no carro, né? Porque todo mundo era evangélico, né? E ficou aquele clima aí. Não, depois, mais tarde, quando chegar em casa, a gente conversa, né? Mas é isso aí. Também uma oportunidade também de ampliar. E, de fato, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de que existe. Independente do que você ache, as pessoas vão continuar existindo, né? Então não cabe essa coisa, essa discussão de é certo ou errado. As pessoas não estão nem aí, elas vão continuar vivendo a vida delas, independente do que você acha. Se você acha certo ou errado, é um problema seu. E eu acho legal quando eu converso com meu esposo sobre essa situação, aí ele falou assim para mim: mas você acha que isso só existe agora? Isso sempre existiu, agora que as pessoas problematizam mais essa situação, mas sempre existiu isso. Sempre existiu gay, sempre existiu homem com homem, sempre existiu mulher com mulher. Hoje é porque tá assim, uma forma, como se as pessoas levam aquilo ali como um assustador, tipo algo diferente, algo nunca visto. Mas se você for pesquisar, sempre existiu. E se a gente for pegar nas nossas memórias mesmo, a gente vai ter alguém, né? Na minha família mesmo, morava num apartamento, né? E minha mãe tinha duas amigas, que elas moravam juntas, eram amigas, né? E que viviam lá em casa, eram de farra, gostavam muito de farra. Inclusive, uma é tia de um amigo meu, um dos meus melhores amigos até hoje e tal. E aí, assim, quando você cresce, aí você começa a ver que não eram amigas, né? Assim, você começa a entender que não era isso, né? Que é porque ninguém dizia o que elas eram, mas não era, né? Pessoas que moravam 20 anos juntos, no mesmo apartamento, que não tinham necessidade de estar dividindo apartamento, porque as duas tinham uma carreira, as duas tinham emprego, não sei o quê, e só viviam juntas, viajavam juntas, aí você se toca que não era, né? Só que ninguém dizia, e todo mundo sabe, todos os adultos deviam saber também, mas ninguém, né, fala sobre isso, né? Eu acho bem interessante também o assunto de religião, né? Eu lembro de uma situação que eu estava estagiando, e foi bem na época da quadrilha. E aí algumas crianças falavam assim, tia, eu queria participar, mas minha mãe não deixa, porque diz que quadrilha é pecado. Então, assim, você trabalhar isso, sabe? Sobre o que é, o que não é, porque quadrilha a gente sabe que hoje em dia faz parte da cultura, né?
Teve até uma professora que questionou, falou, não, fulana, mas quadrilha faz parte da nossa cultura, isso não vai mudar quem você é, não vai mudar a sua fé, não vai ter letras feias nas músicas. E ela, mas minha mãe não deixa. Então, assim, é muito difícil você trabalhar também esse tema de religião com criança, né? Porque às vezes é muito, como é que fala? Muito maior o problema ali, a família coloca aquilo ali como um problemão, sendo que é uma coisa tão a parte da cultura, né? A criança vai estar aprendendo sobre a cultura do lugar que ela vive. Então. Sim, e aí é ótimo a gente pensar nisso também no campo da história, porque isso é uma discussão política, não é? É uma discussão de uma guerra política também, de um discurso político que ele é atual, né? Ele está no presente, né? Eu não sei se existia há mais tempo, né? Não tinha contato com isso, mas é uma coisa relativamente nova, assim, de essa separação mais rígida, né, entre esses mundos, né, e também eu não acho que são de todas as denominações, né, eu acho que tem denominações evangélicas que são mais abertas, outras menos abertas, né, mas isso tudo faz parte dentro de um campo político, e que, de fato, a escola vai ter que lidar com isso também, porque tudo vai acabar desembocando na escola, né. A escola é que vai estar lidando com as crianças, vai estar lidando com os pais, só que isso é como você falou, isso são questões que estão dentro do currículo. Então, a escola, isso são questões que estão dentro do que é ser ensinado, né? Eu não sei se vocês viram agora o caso que acho que foi bem famoso, né, em São Paulo, que a PM entrou na escola para questionar uma professora só porque ela estava fazendo ali questões acho que foi até pintura, assim, teve uma aula sobre a religião de matriz africana, né, que está dentro do currículo, que está dentro do coisa, que está dentro do que precisa ser ensinado, mas chegou ao ponto do pai revoltado chamar a PM entrar na escola para questionar ali o professor, a professora diretora. Então, vejam aqui, né, que de fato a gente chegou no momento que isso vocês acham que não tem a ver com a polarização política que a gente está vivendo? Claro que tem, porque isso é estimulado. Isso é estimulado por muita gente, né? Isso é estimulado por muita gente fora, porque é um discurso que elege o vereador, é um discurso que elege o deputado, é um discurso que elege o presidente. Então, isso é muito estimulado, né? Dentro da sociedade, e isso vai desembocar na escola. De fato, é um problema, né? Sim, É um problema. professor. Diga, Janete. Eu estava pensando aqui sobre, você estava falando assim sobre jovens que casam muito cedo, né? Que às vezes assim, por exemplo, assim, tem países, no caso assim a Índia, a Tailândia, a China, né? O noivo ele tem que pagar o dote para casar, né, com a moça. E aí e a moça tem que ter 18 anos de idade. E eu fico pensando assim, porque quando essa moça casa, é assim, se ela continua estudando, para de estudar, né? Isso tudo envolve, né, assim, o comércio, né? E essas tradições não mudou, ainda continua, né? Tem muitos países fora que já tem uma visão mais moderna, mas tem outros que não, né? Que parou no tempo, continuou com aquela tradição, não vai ficar todo tempo daquele jeito, não vai mudar. E aí, como é que fica, né, a educação? Onde é que entra a educação nisso aí, né? A mudança, né? Exatamente, a gente vê que essa questão do corpo, do sentimento, de como as pessoas se relacionam, elas são históricas, elas são socialmente construídas, as sociedades elas vão construindo. Agora, claro que também isso é a mesma coisa que a gente estava falando aqui que a Isabel trouxe, né, desses conflitos que a gente está vendo agora, principalmente no conceito do que é família, é porque a sociedade mudou. Esse conceito ele já não encaixa mais tão facilmente, né? Mesmo que já existissem, né? Sempre existiu, mas hoje esse grupo ele está politicamente também ativo para buscar ali os seus direitos, dizer não, a gente não quer ficar mais escondido, né? A gente não quer mais estar aqui, a gente, inclusive quer também constituir a família, quer fazer, enfim, ter nossa vida e tal. Então isso é uma questão que está posta, né? Da mesma questão também que sempre existiu machismo, e agora você vai ter mulheres que estão questionando mais isso, da mesma forma que existia
racismo, agora a gente tem. Agora não, né? Sempre teve, mas a gente está tendo. Talvez a gente esteja num momento de comunicação, de revolução comunicacional, né? No sentido das redes sociais e tal, e aí qualquer pessoa hoje pode falar sobre isso. É pegar um celular, né? E botar uma câmera e gravar um vídeo e falar, ó, isso aqui é errado, ou isso aqui é certo. Então você vai ter muitos. Você tem mais meios de expressar a sua opinião do que, né, só em roda de conversa com os amigos, né? A gente hoje, com a internet, com as redes sociais, a gente amplia isso. E vira-se também um campo de disputa, um campo político de disputa. As redes sociais são isso, né? Muitas vezes... Disputa, competição, né? Isso, de ideias e tal, e tal. Então, assim, a gente vai vendo isso, né? E aí, muito do que vocês já falaram também, de que o corpo, ele é muito interessante, né? Todo mundo aqui falou, concordou nisso, do corpo como um agente importante no processo educativo, né? E aí, o que o nosso autor vai trazer hoje é justamente ferramentas corporais, né? No ensino de história. Ele vai trazer a questão de oficinas teatrais, oficinas de teatro, né? E questões que ajudam ali, né, a trabalhar alguns temas, né? E no caso dele, temas de sensíveis, né? E aí a gente traz essas provocações, né? O corpo é natural? É. Só que o que não é natural? A forma como a gente lida com esse corpo e as expectativas que a gente tem com esse corpo, né? O corpo é natural, ele nasce ali sem nenhuma questão em si, nenhuma questão social. Porém, é aquilo que eu estava falando. Quando uma mulher fica grávida, você já começa ali a pensar, o enxoval, como é que vai ser? Tem que ser, se for menina, é de tal forma, se for menina, é de tal forma. Vamos comprar o presente de aniversário para o sobrinho ou para a sobrinha. Aí a sobrinha ganha ali a cozinha da estrela. O menino vai ganhar o carrinho o carrinho vai ganhar o kit de engenheiro, né? Então a gente vai vendo que essas questões elas são reforçadas socialmente. Então o corpo ele não é só natural, ele é também histórico. Pode falar, Larissa. Essa questão da cultura histórica mesmo é bem complicada. Às vezes eu e meu marido, a gente tem muito pensamento assim, que discorda do tradicional. E aí, às vezes, o povo acha que a gente é estranho, que a gente quer ser diferente. Mas às vezes tem coisas que o povo fala, não tem que ter. Mas por que tem que ter? Quem foi que disse que isso é uma regra? Aí, um dia desse, eu estava falando que quando eu tivesse grávida, eu ia querer saber o sexo só quando nascesse. Aí a menina, mas aí como que tu vai fazer o chá de bebê? Como que tu vai fazer um enxoval? Aí eu, meu Deus do céu, isso, e não, a roupa não é tudo, tipo assim, eu posso fazer uma cor, eu posso escolher o que eu quiser, a cor que eu quiser. E aí foi uma discussão, porque eu queria ser diferente, porque tem que saber o sexo do neném, que não sei o quê. Aí eu disse, eu não me importaria não de saber só quando nascesse. E vai ser o filho, eu não vou poder devolver mesmo. E nisso surgem várias questões, até questão de fralda também, eu falei que eu não vou querer usar a fralda descartável. Uhum. Aí, confusão. Tu tá louca? Tu não vai aguentar 2 meses, tu não vai querer mais saber de fralda de pano. Aí eu falei, gente, minha mãe criou 4 filhos com fralda de pano e não morreu. Eu acho assim, o pensamento da fralda ecológica muito mais saudável para o meio ambiente. Eu não vejo dificuldade na minha visão da questão que, do mesmo jeito que a criança faz cocô na roupinha e a mãe lava e não joga no lixo, a fralda vai ser lavada do mesmo jeito. Aí eu falando isso para as meninas, ela dizendo que tudo eu quero questionar e não aceitar, né? Porque diz que a fralda descartável é melhor e não sei o quê. Aí eu, gente, vai ser até mais econômico pro meu bolso. Eu não posso pensar diferente. Então, tipo assim, isso foi um exemplo porque o senhor estava falando sobre filho e esse negócio de cores, né? E aí, mas aí várias questões, questão de noivado também, de festa de casamento, muitas coisas que eu questiono e o povo acha que eu quero ser diferente e não quero seguir o padrão, tipo assim, concordar. Aí eu vou sempre questionar, mas por quê que isso é o certo? A gente questionou até a questão de aliança quando a gente foi casar, né? Aí nossos pastores falaram que tinha que ter aliança, tinha que ser de ouro, porque não sei o quê. Aí a gente, mas quem foi que botou essa regra que a aliança tem que ser de ouro? Prata não dura para sempre também? Então, tipo assim, são várias questões, porque a gente foi pesquisar até da onde que começou essa regra, essa lei que a aliança tem que ser de ouro no casamento. A fralda tá causando polêmicas aqui no chat.
Hein, professor? Mas é isso, assim, a questão de muitas vezes a gente essa questão de como a gente reproduz coisas sem pensar. E aí eu acho importante a gente pensar nisso também. Óbvio que tem coisa que é complicado, né? Enfim, mas a gente pensar também de por que, que a gente faz isso, por que, que a gente tem que seguir isso, por que, que a gente tem necessariamente só obedecer. E essa questão, né, especificamente do corpo, ela é muito importante, porque que difere a criança, quando nasce, né? Tirando aqui toda a minha insensibilidade, mas uma criança, quando nasce, é um bolo de carne, gente. É uma coisa que vai, se alimenta e caga. Pronto. E o que é que a roupa faz diferença? A cor da roupa vai fazer diferença na personalidade dessa criança. Não faz, né, professor? Porque antigamente não tinha isso. Por exemplo, a minha mãe usava roupa dos irmãos dela e sexo, ninguém nem sabia o que era, sabia quando nascia ali, então. E hoje ela é mulher e, tipo, não influenciou em nada. Eu acho que isso é. Exatamente. Não influencia em nada. Não fez a ultrassom de mim, eu nasci, eu era menina, né? Mas ela tinha várias coisas que era do meu irmão, que nós tínhamos quase, acho que um ano de diferença. Eu usei muita coisa do meu irmão. A minha mãe disse que não, que como ela chegou em Palmas, estava muito difícil aqui, questão de exame, essas coisas. Aí ela disse que nem fez. Ela veio do Maranhão, eu acho que já tinha uns 5 meses. Aí ela disse que não sabia do sexo, aí nasceu. Ela descobriu quando nasceu. E aí não interferiu em nada. Exatamente. Então a gente pensar assim que muitas vezes são coisas que a gente vai reproduzindo e a gente tende a reproduzir, que aí, né, estamos todos aqui dentro de uma lógica da educação. Muitas vezes a escola também reproduz isso, né? Como até acho que foi a Isabel falando, né, da questão da escola lá, né, que acabou reproduzindo ali um preconceito junto com as mães lá. Então, é complicado. Por isso que é interessante a gente ter esse pensamento de estar aberto às possibilidades, estar aberto e entender que muitas vezes são discursos que reproduzem desigualdade de gênero, né? Porque tem que ser rosa, porque a mulher não pode ganhar um carrinho, né? Porque a mulher não pode ganhar, a criança, né? A menina, né? Tem que ganhar a cozinha, tem que ganhar a boneca, tem que ganhar não sei o quê para reproduzir, é como se esses objetos já fossem preparando ela para o que viria a ser ali a responsável pelo cuidado da família, né? E isso a gente acaba reproduzindo, muitas vezes isso traz muitos danos. Semana passada mesmo, eu estava dando aula no serviço social, falando sobre a política do SUAS, né? De matriarcialidade, né? Por exemplo, o Bolsa Família, quem recebe é a mulher, né? E quando foi no começo, recebia-se muitas vezes era o homem, e aí começou a perceber que o caba muitas vezes gastava o dinheiro com cachaça, ou já tinha outra família, e esse dinheiro ele não chegava ali na família mesmo. E quando foi para a mulher, começou a perceber que isso ali melhorava. Aí, beleza, você conseguiu melhorar uma política. Mas, por outro lado, é uma política que reforça uma desigualdade de gênero, onde só a mulher é que teria ali a responsabilidade pelo cuidado da família. Então, vejam como são questões complicadas, né? Mesmo uma política pública, né, como o Bolsa Família, que tem como objetivo diminuir a desigualdade social, acaba, por um outro lado, reproduzindo também uma desigualdade de gênero quando coloca meio que a responsabilidade da família na mulher, né? Pode falar, Janete. Professor, eu fico refletindo uma questão, é que quando você fala assim que geralmente os pais, a mãe ou o pai, sei lá, o pai oferece um carrinho para a criança, ele brincar. A mãe oferece fogãozinho, as panelinhas e o bebezinho, uma bonequinha. E aí, no caso, eu não sei, né? Eu fico pensando assim, porque não oferece um livro. No dia de Natal, eu vou comprar um fogãozinho para aquela criança, para o meu filhinho, para minha filhinha. Vou comprar um carrinho incentivando ele a dirigir, a bonequinha incentivando ela a cuidar do bebê, o fogãozinho incentivando ela a cozinhar. Não, vamos comprar um livro aí para incentivar a criança a ler? Eu penso dessa forma, né, professor? Porque, por exemplo, eu tive meu filho, a primeira vez que eu fui numa
livraria, e aí tinha um bocado de livros lá, e tinha também revistas, e aí lá fora tinha, assim, uma banquetinha, aí tinha um bocado de livro que o moço tinha postando lá, e, vamos escolher aqui um livro aqui do meu filho, aí eu pensei, não, meu filho, você escolhe o livro que você quiser, você escolhe aí. Eu posso escolher, mamãe? Pode? Ele tinha o quê? Eu acho que uns 3 anos de vida. Posso sim. Pode, meu filho, fique à vontade de escolher seu livro, que a mamãe paga. Aí, tá bom, mamãe e papai. Aí nós estávamos nós três juntos, aí escolheu. Olha, mãe, eu vou escolher. Eu não sei por quê, mas ele tinha 3 anos e ele falou assim: mãe, eu vou escolher aqui o Paulo Freire. Eu falei: nossa senhora, você vai escolher esse livro? Ele falou: eu vou escolher esse livro aqui. Ele tinha 3 anos de vida, né? Aí eu falei: nossa, que legal. Tá bom, eu paguei. Embora, né, a criança com 3 anos não sabe ainda ler, né? Mas como ele viu a figura na frente, né? E assim, impressionante. Eu lembro que quando meu filho tinha 1 ano de vida, eu já ensinava ele assim a matemática, o português, a língua espanhola, inglês, assim, fui ensinando, né? E aí eu achei assim que ele, assim, e ele tinha que escolher, não eu escolher para ele, entendeu? Então meu primeiro presente foi isso, foi um livro. Eu dei, embora tem muitas famílias que não agem dessa forma. Eu, por exemplo, eu tive meu pai e minha mãe, quando chegava na época do Natal, olha, coloca uma meia aí na tua cama, que mais tarde o Papai Noel vai chegar. Eu falei, opa, que legal. Coloque a meia, se você não colocar a meia, não vai, o Papai Noel não vai colocar o presente. Tá bom, tem que dormir cedo. Eu dormia 7 horas, eu estava dormindo. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu lembrava era da meia. Nossa, que eu metia a mão dentro da meia, não estava o presente que meu pai tinha colocado lá. Eu pensei que era Papai Noel, mas não era, era meu pai. Então, assim, era uma boneca dentro de uma meia, né, que meu pai me dava de presente. Nossa, isso era tão gratificante para mim naquele tempo, né? Mas aí, com o tempo, eu fui estudando, fui lendo, fui vendo outros contextos da vida. Então, quando eu já tive meu filho, foi diferente. Sim, Então, sim. assim, né? De não oferece. Tem muitas famílias, assim, muitos pais, assim, que não oferecem isso. Esses dias eu fui não vai muito longe, fui numa livraria aqui no shopping, e aí tava a vovó e mais a netinha, né? E aí tinha tanto livro, aí ela disse: minha filha, escolhe o livro que eu pago para você. Aí eu falei: não, vovó, sabe o que eu escolhi bem aqui, vovó? Eu escolhi uma coruja de pelúcia. Falei: nossa, você quer isso? Aí eu falei: eu não quero levar um livro, eu quero uma coruja de pelúcia. Tá bom, então vai ver quanto é que custa o preço. Aí eu falei: vi o preço, tá, eu vou levar. Então, assim, é diferente, sabe, assim. Sim. Eu não quis o livro, né? Tinha tanto livro educativo lá da idade dela, era uma criança assim de 12 anos, eu percebi, né? Mas eu falei: vovó, eu não quero o livro, eu não quero ler um livro, eu quero uma corujinha de pelúcia. Nossa, que coisa, hein? E É, olhando, assim, observando, que assim, tem cada situação, cada comportamento que você vê, e que não é igual, é diferente. sim, sim. E a gente... Os estímulos hoje são diferentes, né? Você vai ver, a gente estava conversando com os amigos no final de semana, né? E a gente falando de amigos que são pais e tal, aí falando aquela coisa dos filhos dos pais que permitem o uso de tela, dos pais que não permitem, e É, aí comentando, né, que muitas vezes os filhos, as crianças, né, que estavam ali acostumadas ao uso de tela, né, quando ficava sem, assim, numa viagem, que estava ali brincando com outros, parecia viciado mesmo, assim, querendo, gritando, e a gente vê que são outras formas, né, que a gente, quem imaginou que isso ia acontecer? Hoje a gente já está mais ou menos ali sabendo, mais ou menos instruído e tal, apesar de ser difícil também, né? Vive um mundo onde todo mundo está com o celular na mão, como é que às vezes você coloca o seu filho, consegue controlar ali, né, o seu filho até determinado tempo, né, como a questão do açúcar, enfim. E de fato, é uma dificuldade para quem quer ter filho ainda, para quem vai né, encarar essa luta, é uma dificuldade. e, E aí isso tem essas questões também de padrões, né, de como preparar essas crianças nessa sociedade, né? e eu vejo assim também, que hoje, professor, né, nós estamos no século XXI, 2025, já mudou muito, né? Por exemplo, hoje, antigamente e hoje, né, existe ainda o livro.
Mas existe agora o livro digital, né? Que você Sim. tem o seu tablet e você usa o livro digital, porque você quer ler aquele livro de 200 páginas, 300, 400 páginas, 1000 páginas, num livro digital que ele te dá isso, se você tem Sim. esse tempo para isso. Tem gente que não pega um tablet ou um celular para ficar lendo, ficar vendo outras coisas, né? Ocupando tempo com outras coisas. Mas eu já vi muitas pessoas que usam mesmo um livro digital para ler mesmo, pega para ler mesmo assim aquele equipamento, aquela ferramenta para ler, para adquirir conhecimentos. Então, eu acho que isso também ajuda muito, por exemplo. Você vai dentro do ônibus, você leva um tablet, um celular, se você quiser ler, se você ocupar seu tempo para isso. Você Pois é. vai numa parada de ônibus, você vai na peça teatral, você vai no cinema, você vai em qualquer lugar, você está com ele, se você quiser usar para ler. Lê, agora, adquirir o conhecimento. Agora, se você não quer interagir com outras coisas, não sei se é perder o tempo ou ocupar o tempo, e vai, por que não perder o tempo? Não, por que ocupar o tempo? Não sei, sabe, de repente, assim, eu quero aprender a fazer um bolo, eu vou lá no YouTube. Eu quero aprender a bordar uma blusa, um pano de prato. Eu vou lá, o YouTube me mostra. Então, tem muitas coisas assim que tudo te ensina, o passo a passo para te ir aprendendo. Tem sim no digital, sim, no tablet, sabe, no celular. Ele contribui muito se você usar para essas coisas. Agora, se você não quer usar para isso, você não interessa isso para você, isso é questão sua e é decisão sua. Mas eu vejo que também isso veio também muito para ajudar e para contribuir. A criança de 2 anos não pode usar um celular. Também, tem família que não deixa a criança usar um celular com 2 anos, mas tem criança que os pais deixam sim, entendeu? E deixa assim, por exemplo, eu vendi um carro para comprar um computador para minha criança aprender, ele tinha já 7 anos de vida. E hoje em dia, meu filho, o que é que ele é? Ele tem 2 cursos superior, ele tem uma pós, ele terminou o mestrado e está agora entrando para o doutorado. Eu acho que isso é uma contribuição, mas lógico, eu também estava por ali, né? De vez em quando o que você está fazendo mesmo aí? Não, estou estudando. O que você tá fazendo? Não, estou lendo. Estou estudando matemática, estou estudando história. Estou lendo aqui o livro aqui que o professor indicou para me ler. Então, de vez em quando a gente também tem que ir lá observar. Não é deixar totalmente livre, Sim. mas de vez em quando você tem que ir lá observar, né? E às vezes isso é uma contribuição dos pais, é uma ajuda para os pais. Eu vejo que isso porque se o que eu fiz para o meu filho não ajudou, então eu estou errada na minha educação. Às vezes, não é a escola que educa, é os pais que educam. Não, é os dois. Sim. É a escola e a família. Sim, são dois. Esses dois contextos que ensinam o ser humano a estudar, se formar, a entrar para o mercado de trabalho, a ter sua liberdade, a ter sua independência. Eu acho que é por aí. Sim. Mas, não, porque não dá, não serve. Eu não vejo dessa forma, eu vejo diferente. Eu acho que veio para contribuir. Se você ocupar esse tempo com isso, agora, se você não quer ocupar, aí é decisão sua. Eu observo desse jeito. Não, mas é isso mesmo, são formas diferentes. Isabel, você levantou a mão? Você quer falar? Não, professor, só ia falar mesmo que o meu museu, eu ia fazer justamente sobre isso, sobre as tecnologias, né? O quanto antigamente ia trazer modelos de celular de antigamente, por exemplo, que não tinha WhatsApp, antigamente não tinha rede social, como que as pessoas se comunicavam, né, antigamente. Eu ia trazer mais nesse contexto, o quanto os adolescentes, eles passavam mais tempo, né, brincando do que em telas, ia ser mais ou menos nesse contexto, porque é algo bem interessante. Se você for buscar antigamente, assim... A gente imagina hoje, né, que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui agora, né, da gente estar se vendo ao vivo. Pois é, isso não é uma contribuição? É algo que há 15 anos atrás a gente não imaginava que pudesse acontecer. Era coisa de desenho animado, coisa de filme e tal. A gente não sabia que que poderia popularizar, né? Quando eu defendi a minha dissertação, até a gente fez um dos participantes, né, ele estava no Rio e a gente fez online, né? Mas não era isso que a gente faz agora, foi assim, por Skype, aí às vezes a conexão cortava, era ruim. Hoje a gente faz aqui tranquilamente, a gente já está acostumado, né? O quanto isso
A tecnologia, ela tem esse lado também, né? Só que o que a gente tem que pensar é que, dentro agora da nossa questão de ensino, nada é essencialmente bom e nada é essencialmente ruim. Vai depender de como é que a gente utiliza isso, né? Sim, Tecnologia... professor. Diga, Janete. Eu vou levantar só uma questão que o senhor... teve um dia que eu fui fazer uma viagem numa cidade e eu entrei no museu, né? E lá dentro desse museu era ele mostrando sobre a história da cidade, e como ela foi construída. E aí eu entrei lá e sabe o que eu vi lá, professor? Em brincadeira, eu fiquei assim, impressionante. Eu vi uma máquina de foto de madeira. Impressionante. Eu até bati a foto. E aí eles foram botando passo a passo o tempo, nos séculos dele, eu acho que era no século XVIII, século XVII, XVIII, aí XIX, até chegar ao século XXI. E aí foram acompanhando, assim, botando várias máquinas de foto, até chegar à máquina digital. Sim. Nossa, fiquei olhando assim, máquina de foto digital, caramba. Aí veio a mudança, né? E aí eu pensei assim, hoje em dia você tem um celular que você tem uma máquina de foto, assim, você bate uma foto e sai, você em qualquer lugar, você filma, coisa que antigamente tinha que pagar alguém. Eu lembro que eu tinha um fotógrafo que ele trabalhava com isso, batendo foto, ele batia foto de formatura, de festas, natalinas, essas coisas. E aí ele pegou, e eu sempre contratava, ele vinha, né? Até na minha formatura do meu curso de técnica em contabilidade, ele veio bater minha foto, né? Ele bateu minha foto com a máquina dele, bem antiga, e, e eu paguei ele, depois ele foi, ampliou maior, menor, e assim, e hoje em dia não, parece assim que aquele fotógrafo, antigamente que visitava a nossa casa, para bater nossas fotos, e tinha aquelas fotos de desenho, né, que botava na parede, o marido, a esposa, todo mundo junto ali, às vezes a família toda, 5 pessoas lá, e aí hoje em dia parece que ele desapareceu, depois que chegou a foto, o celular com a foto e a filmagem, assim, parece que desapareceu aquele fotógrafo, que antigamente tinha que pagar, né? Hoje em dia não paga mais. Então, assim, qualquer coisa que você quer, você bate foto. Mudou muito, isso é uma mudança muito grande. Aí você vem dizer que isso não vem contribuir? Eu acho que contribui, sim, sabe? Eu acho. Mas tem gente que ainda usa, assim. Eu tenho aquela foto, eu tenho máquina de foto aqui, que é daquele tempo que você apertava no botãozinho e já saía na hora a foto para você. Eu tenho uma máquina aqui em casa que você bate a foto, no momento ela já te dá prontinho. Sim. Mas eu tenho aqui, uma hora eu vou me mostrar para o senhor ver essa máquina de foto que eu tenho. Então, quer dizer, mudou muito, contribuiu muito. Você vai achar que não vai haver a mudança? Mas sim, eu acho, para mim, no meu pensar, na minha visão, não sei dos outros, né? Porque cada um tem uma cabeça diferente, pensa diferente, age diferente, né? E quer diferente, compra diferente. Então, eu vejo que mudou muito. Antigamente, as televisões eram diferentes, era de madeira também, televisão de madeira. Hoje, como é que a televisão é? Parece um quadro na parede. Sim. E aí a gente tem que entender que essas mudanças, elas vão mudar as formas como a gente se comunica também, né? As formas como a gente entende, as formas como a gente Mudou muito, né? a nossa realidade, né? Então, isso é histórico, isso contribui também com o entendimento que nós temos de nós mesmos e dos outros, né? E de como é que isso vai repercutindo também dentro do processo da educação, né? Que é um pouco até do que eu trouxe aqui um pedaço do texto, né? Que ele vai falando, ó, se quando a gente já falou várias vezes da questão da Praça dos Girassóis, né? Se a história ela pode ser encontrada, ouvida, lida nos muros, nas ruas, nos quintais, nas esquinas, nos campos, porque a história ensinada consiste basicamente na transmissão de uma memória nacional. Por que essas questões que nós estamos discutindo aqui, do corpo, das tecnologias, das relações desiguais, não estão também no debate historiográfico, que é o que a gente vem falando desde a nossa primeira aula, né? Quando a gente perguntou o que é história, e vocês falando da questão de datas, de nomes e tal. Então, entender que a história, ela não tem um compromisso exclusivo contra trazendo questões da memória nacional. É importante, mas a gente tem questões que são vivas hoje. A gente discutiu aqui
né, em pouco tempo, coisas muito complexas e coisas muito que estão sendo debatidas hoje nas escolas, né? Então, a gente entender que o corpo é histórico, que o conceito de família é histórico, as relações raciais, as relações de gênero, tudo isso aí é histórico. E isso tem uma interferência direta na vida dos nossos estudantes, diária. Se a gente falar das desigualdades sociais, né, da questão da cidade, de como viver essa cidade, de como andar nessa cidade, de por que no centro da cidade as ruas estão todas asfaltadas, bonitinhas, e em determinadas quadras você não tem nem saneamento básico. Então, isso são questões que são históricas, né? E aí ele vai falando também que a memória possui esse papel significante na composição da história, da identidade social de cada ser, seja particular ou coletivo. Então, muitas coisas que você estava falando também, Janete, de como as suas experiências, elas também são experiências sociais em um determinado período e que têm relações com aquilo, né? Quando a gente está falando aqui a Larissa falou, né, das questões dela, do entendimento das relações de gênero também, são questões históricas. Eu, por exemplo, eu tenho uma máquina de foto aqui que ela é Polaroid, já ouviu falar? Na Polaroid? Sim. Eu comprei ela naquele tempo, né? Então, bati a foto e já no momento eu já estava, né? Exatamente, já estava, né? Não demorava muito tempo para ela estar pronta. Exato. Mas hoje em dia já mudou muito. Então, essas questões, né, são históricas, né? São coisas que sim, que vão interferir na nossa história, né? Ficou, né? Na história, né? E aí, criou alguma coisa para ficar para a história, né? Sim, claro. E quando a gente vai debatendo essas questões de gênero, enfim, de raça e tal, elas têm ligação e elas estão presentes na vida dos nossos alunos. Então, são temas sensíveis, né? E são que trazem essas questões também, né? E o autor, ele vai falando também do silêncio, né? De que muitas vezes alguns silêncios eles trazem também muitos sentidos, né? E muitas discussões, né? Por exemplo, o caso que a Isabel trouxe, né? Quando você tem uma família que não é considerada dentro desse padrão heteronormativo, e quando você chama ali o Dia dos Pais e não aborda essa criança, essa família de forma mais ampliada, isso é um silêncio. É um silêncio, mas é um silêncio gritante, né? Porque é um silêncio que exclui determinadas coisas. Você tenta ali invisibilizar e silenciar determinados grupos que não se encaixam ali dentro daquele padrão, né? E aí é o que o autor vai trazendo, é que ao invés da gente pensar esse silêncio como ausência, pensar o contrário, em uma linguagem como excesso. E como é que a gente vai trazer essa linguagem para descortinar esse silêncio? Porque, nesse caso aí, o silêncio gritou. A mãe foi lá e denunciou, e foi lá, e foi atrás dos seus direitos, e ou seja, trouxe ali esse contraponto nesse sentido, né? E aí, pensar também, né, que é algo que a gente viu muito lá com o Halbar, na questão do Holocausto também, na Cidade Sem Passado, né, que existem lembranças que navegam nesse silêncio, né? Se a gente for lembrar lá do filme lá da Sonja, né, muitas lembranças da cidade, elas navegaram nesse silêncio, as pessoas não queriam falar, né, por ser um tema sensível, né, para aquela cidade. Então, como seria possível relatar o silêncio ou uma memória traumatizante, né? Que aí o autor ele vai falando muito dessa questão da ditadura, né, da tortura, dos direitos, do cerceamento de direitos e tal. E os símbolos desses acontecimentos, eles seguem na nossa vida, latejante, né? Ou seja, é uma dor que ainda grita. E aí é muito interessante a gente pensar, né, em dois casos, né? Tanto a Comissão da Verdade, né, nesse caso da ditadura, que foi uma comissão que começou a estudar os processos, né, da ditadura e começou a perceber, né, a reforçar, na verdade, que a ditadura no Brasil ela foi um sistema muito elaborado e muito bem feito e muito bem construído para perseguir e vigiar os próprios cidadãos, né? Então, não foi uma coisa assim, foi um soldado que se excedeu e ali torturou e matou sem, assim, que não representava o Estado. E não, né? Isso já era trazido na história.
verdade, isso ficou ali escancarado, né? E aí, né, dentro disso também a gente pensar no filme, né, que eu acho que vocês, eu não sei se vocês assistiram, mas o Ainda Estou Aqui, né, que trata de como o Estado brasileiro, né, ele destruiu, né, na verdade, destruiu ali muitas famílias, né? Destruiu muitas famílias, inclusive a do filme, né? E esse filme, né, o livro, né, que originou o filme, ele só pôde acontecer justamente porque teve a Comissão da Verdade com essas fontes, né? Então, é claro, o Marcelo Rubens Paiva já tinha ali a história da família dele, mas ele conseguiu trazer outras visões a partir dos documentos que foram descortinados ali na Comissão da Verdade. E aí eu falei semana passada, né? E reforço mais uma vez, quem puder, assista lá o Agente Secreto, que é um filme muito bacana, que traz também essas histórias, esses silenciamentos, né? Principalmente de como a ditadura militar atingiu as pessoas, as famílias, né? Sem necessariamente ser pessoas que estavam vinculadas com a luta, né? Seja com a luta armada, ou seja em partidos e tal. Eram pessoas comuns que viviam e como a ditadura, né? Acabou destruindo a vida, né, de muitas pessoas, né? E aí a questão do corpo, né, e da empatia, o nosso autor vai trazendo que a construção do sujeito envolve se identificar e se entender também no outro sujeito, né? E que o corpo, né, esses trabalhos com o corpo podem estimular essa empatia, né? E aí ele traz até a própria citação que eu vou reproduzir aqui, que a empatia constitui um dos elementos essenciais do pensamento histórico e uma investigação histórica rigorosa que resulta numa compreensão aprofundada dentro do contexto. Então, quando a gente vai trazendo esses temas e estimulando essas visões a partir de jogos e dramatizações aos nossos estudantes, a gente também vai estimular ali uma empatia a essas desigualdades, né? Distinguir os contextos e localizar processos, que é o que está na BNCC, sem deixar de lado o que é particular em dada circunstância. É uma habilidade necessária, né, para o estudante de história, que está aprendendo história, e enriquecedora. Estimula a percepção de que povos e sociedades, em tempos e espaços diferentes, não são tributários dos mesmos valores e princípios da autoridade. É o que a gente falou a disciplina toda, basicamente, né? Que existem sociedades diferentes, em tempos diferentes, e que a gente precisa lidar e aprender a lidar com essa diversidade, inclusive dentro da mesma sociedade. A gente entender que na nossa sociedade existem desigualdades e nem todo mundo tem as mesmas experiências e é dotado das mesmas experiências, né? Então, vão ter questões que são decididas no seu nascimento. Se você é um homem, se você é uma mulher, se você é uma pessoa trans, se você é branco, se você é negro. Então, tudo isso, se você é indígena, tudo isso são questões que, antes mesmo da pessoa nascer, já existe um mundo que está preparado para colocá-los ali em determinadas caixinhas e que essas desigualdades elas precisam ser desestimuladas, que essas desigualdades elas precisam acabar. E aí a gente precisa trazer o pensamento reflexivo em cima delas, né? Então, a empatia histórica consiste na capacidade de descrever o passado aos olhos e experiências daqueles que o viveram, né? Então, a gente entender esse passado e de quanto esse passado ele ainda influencia no nosso presente, que é aquela questão que nós discutimos no texto do Serre da consciência histórica, né? A empatia também, fala-se também, professor. Eu estava lendo sobre empatia, né? Porque eles perguntam, mas o que é a empatia mesmo? E às vezes eles falam assim que a empatia se coloca no lugar de outra pessoa para compreender seu sentimento, desejos, visões de mundo, sem julgamento. Exatamente. Exatamente, a gente entender que o nosso mundo é diverso. E aí, quando a Larissa trouxe na experiência dela e do marido, de tá questionando, e as pessoas estarem sempre questionando os questionamentos dela, é engraçado porque muitas vezes a gente é levado a entender que só existe um jeito de viver a vida. E não só existe um jeito de viver a vida. Né? Existem infinitos jeitos de viver a vida, né? E aí as pessoas têm muita dificuldade, que é uma questão que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, de respeitar essas vivências das pessoas, que as pessoas têm direito de viver como elas quiserem, sem necessariamente
Embora, professor, tem pessoas que pensam assim, que às vezes essas visões são um pouco visões ultrapassadas, né? Mas tem outras não quer acompanhar a visão moderna, a visão diferente, aí prefere ficar na visão ultrapassada. Mas eu acho que não é bem assim, não, né? Cada um pensa diferente, cada um age diferente, cada um foi criado diferente, né? Eu também, eu tenho 55 anos, eu também fui criada usando fralda de pano, Sim, sim, exato, entendeu? A minha mãe também me criou assim, com fralda de pano também. Então, eu exato. acho que isso é de cada família, né? Cada Sim, família tem sua capacidade de conseguir criar seus filhos da maneira deles. Tudo bem, cada um pensa diferente, né? Vai fazer isso, não pode. Você e não vai aí, colocar dentro da cabeça do outro o que, é que ele tem que fazer, né? Onde é que está escrito que você tem que ser igual aos outros? claro, Eu claro, pergunto, onde é que está escrito isso, né? Em que livro está baseado que você tem que ser igual às outras pessoas, exatamente. né? E aí, a gente pensando já nas questões mais finais desse texto, né? É trazer que esse saber da história necessita do lúdico. Então, como todas vocês já falaram aqui, né? Esse lúdico, ele estimula essas interações e a experimentação de várias significações históricas, né? A gente já discutiu, trouxemos esses exemplos. Então, entender que o lúdico, ele também pode ser uma ferramenta dentro do ensino de história, né? O jogo apresenta a possibilidade, o jogo, a brincadeira, né, como a gente já falou aqui, de otimizar o ensino de história como uma ferramenta que envolve a expressão corporal. Então, o próprio corpo também sendo uma ferramenta para o ensino de história. E a disciplina histórica, ela necessita desse lúdico, da interação e da experimentação das várias significações históricas. Ah, tá, repetiu aqui. O lúdico, né, oportuniza essa liberdade de arriscar-se e errar, né? Que aí é uma questão também para a gente pensar, né? Às vezes a gente está fazendo ali um jogo, uma dramatização e tal, e às vezes a criança está muito preocupada com o erro, né? Mas o erro faz parte do aprendizado. Então, errar faz parte desse processo. E o lúdico, eu acho que ajuda a entender isso, né? A aprender com o erro, ao caminhar fazendo, né? Ao fazer fazendo, né? E a experiência se mostra fundamental nesse processo com os alunos, né? E aí o autor ele vai falando dessa técnica, né, do teatro do oprimido como uma boa ferramenta ali para o ensino de história, como ele fez, e ele apresenta, né, os resultados dessa experiência dele. Então, o pensamento, nossa mente, ela está interligada ao corpo. Então, se você pensa, se nós pensamos, o nosso corpo reage de uma forma. Corpo e pensamento fazem parte da nossa unidade enquanto ser. E tudo isso é também histórico e faz parte, né, dessa narrativa e da perspectiva do ensino de história. Pode falar, Isabel, você levantou a mão? Não, professor, foi sem querer. Tá. E aí, né, quando ele vai trazendo a experiência da oficina, a oficina é um local onde se constrói, se fabrica e se elabora algo. Que oficina é essa? É a oficina de teatro que ele traz, né? E como ele estimulou essa oficina de teatro e como esse espaço se tornou um espaço de fabricar ali conteúdos também de história, né? De você contar história baseado ali naqueles conceitos, a partir daquela ferramenta. E é muito interessante você pensar que é o que a indústria faz. Se vocês forem ver lá o filme Agente Secreto, vocês vão ver lá que as roupas são as roupas que as pessoas utilizavam lá na década de 70. E isso foi à toa? Não. Teve uma pessoa que pesquisou para saber quais eram as roupas e para montar o figurino, para montar os carros, para montar ali o cenário, para montar... A Isabel falando muito massa, né? Que os espaços temos vários contextos. Exato, exato, exatamente. Eu estava lendo um texto esses dias sobre uma pessoa que fez a consultoria histórica daquela novela, ela até reprisou há pouco, que tinha a Índia Serena, eu acho que é Cabocla, acho que é Cabocla o nome, né? E aí você vai vendo que tem toda uma ferramenta histórica nessas produções, né? Você precisa ali de pessoas, senão a história ela não fica, essa narrativa ela não fica condizente, ela não fica crível, né? Então existe muitas pessoas que trabalham aí também dentro desse processo, né? E aí, né, uma questão que a gente já conversou também, que esse aprendizado não é uma forma de lazer, nem para os professores, nem para os estudantes, mas é uma ferramenta de aprendizagem, né, que é o que vocês falaram também, a Larissa falou das brincadeiras, né, da educação infantil e tal, e também o teatro,
né, esses jogos, essas dramatizações que o autor propõe, não é um dia de folga, né? É uma ferramenta didática, né? E que tem ali objetivos e que esses objetivos eles precisam estar claros, né? E a oficina, como corpo, visa possibilitar a vivência desses processos, né? Desses processos férteis através de improvisações, criação de cena, alongamentos, jogos teatrais e brincadeiras, que é o que o professor Rodrigo ele vai falando ali, né, sobre o seu texto, tá bom? E aí, basicamente, era isso que eu tinha para trazer hoje. Alguém quer falar alguma coisa? A hora é agora, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Não, silêncio. Então, gente, então vou retomar aqui as questões mais práticas, tá? As duas últimas aulas, né, teve essa questão do pré-aula, da aula, né, e da atividade. Então, a atividade da semana que vem eu vou estender o prazo até amanhã, né, porque teve essa questão do Educa ontem, então até amanhã vocês podem fazer. Hoje vai ter, até o final do dia, vai ter uma atividade sobre a aula de hoje, que vocês vão poder entregar até a quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira da semana que vem, dia 3, vamos ter aula, a prova vai ser presencial, tá? Então, vocês vão para a universidade, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Vocês vão para a universidade e vão fazer a prova, tá? E aí a gente encerra a disciplina, tá? Então, aproveitar que vai ser o nosso último momento aí, né, mais próximo, né, agradecer a vocês pelo semestre, né, agradecer a vocês aí, principalmente essas 2 últimas semanas que a gente teve essas intercorrências aí, né, e essa sensibilidade de vocês, de estarem aqui presentes, né, de estarem aí dentro desse processo e participando, né, tanto a aula da semana passada quanto essa, vocês participaram, né, não foi a aula que eu só fiquei aqui falando, né, e, né, desejar a vocês aí um ótimo final de curso, né, ótimas férias, e que a gente se encontra, né, no próximo semestre, mas não serei, né, mais professor de vocês, mas a gente se encontra aí nos corredores, né, vamos conversar, e a gente se encontra aí em outras oportunidades, tá bom? Você quer falar? Ah, sua máquina. Aqui, professor. Pois é. A minha máquina. Leva para nós tirar foto, Janete. Era isso que eu ia dizer. Leva para nós tirar foto. Ah, eu vou levar. Leva para tirar foto. Você já vê que eu não tô mentindo, né, professor? Sim, Tá acompanhando. e é bonitona essa aí. Eu estou acompanhando a modernidade, né? E a evolução, né? Da tecnologia. Exatamente. Professor, foi um prazer, viu, assistir suas aulas. Achei muito bom, embora na primeira eu não estive, mas foi muito produtivo as suas aulas, viu? Gostei demais. É um grande prazer. E depois, professor, eu vou mandar um e-mail para o senhor para a gente conversar, porque eu acho que vai ter um probleminha aí na minha prova que eu vou ter que falar com você, mas eu vou mandar lá uma mensagem lá para você. Tá bom. Tá bom. Mas foi um grande prazer assistir suas aulas e desejo também um Feliz Natal, uma boa entrada de ano e uma boa saúde para o senhor. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado para todos nós. Tchau, tchau. Então, tchau, gente. Um ótimo Natal, Ano Novo e tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Obrigado pelos ensinamentos de história de uma forma mais, como é que eu posso dizer, complexa, né? Porque quando foi no ensino fundamental, infantil, eu mesmo nem lembro. Eu estava conversando ontem com a Marinês, que tinha atividade que fala assim, o que é que você lembra da história? Gente, a história antigamente foi tão assim, no tempo que eu estudava no ensino médio, foi tão, assim, não teve relevância, sabe? Sim. E agora não, a gente passa a olhar as coisas de outra forma, né? Quando a gente aprende, assim, pelo senhor ter trago mais uma vez, né? Seus conhecimentos, foi bom revê-lo nesse semestre. Desejo saúde. E obrigado. Obrigado para todos nós, gente. Obrigado aí pelas votos de recuperação e semestre que vem a gente se encontra. Tá bem, professor. Tchau. Tchau, gente. Boas férias para vocês.